Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo de Tarso. Olá, caros amigos, caros irmãos, caras amigas, caras irmãs. Cá estamos nós, cheios de alegria, de esperança e de gratidão a Deus, porque damos início, neste momento, ao encontro estadual da nossa área de assistência e promoção social espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A nossa amada e quase centenária FERGS tem feito todos os esforços, um trabalho constante, através dos seus mais de 400 centros espíritas espalhados pelo solo gaúcho, dos seus milhares de trabalhadores que sinceramente entregam o melhor dos seus corações em favor da difusão do Consolador sobre a Terra e especialmente da vivência dos princípios espíritas nas nossas rotinas, nos nossos lares, na sociedade ainda tão carente de espiritualidade, de amor em que habitamos. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A temática do nosso encontro é algo que vem trazer reflexões profundas, porque se trata da convivência e a transformação na proposta da assistência e promoção social espírita. Trata-se de aprofundarmos, de revisitarmos, de ampliarmos a nossa visão sobre o trabalho de uma área, mas especialmente sobre a vivência nossa, dos trabalhadores espíritas, dos estudantes da doutrina espírita, sobre a maneira como temos convivido e nos transformado à luz dos princípios da ápice, essa área tão cara e tão relevante, por onde o Espiritismo principiou, inclusive, a sua difusão, a sua conquista de credibilidade no movimento espírita brasileiro. E o que tem inspirado, está no cabeçalho do projeto do nosso encontro, é justamente um excerto da questão 917 do Livro dos Espíritos, que nos diz que o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Meditemos com clareza e aproveitando a inspiração dos benfeitores espirituais que se fazem conosco nessa hora. Como têm sido os nossos dias? Qual o modo de convivência que temos estabelecido entre nós? Com esses desafios apresentados especialmente pelo período de pandemia, mas que não são desafios novos, no intercâmbio entre corações, entre almas que estão vinculados à grande nau terrena. O que tem imperado, o que tem predominado nos nossos relacionamentos, será a empatia, a alteridade, o cuidado recíproco, o proveito das diferenças em favor do progresso? Ou ainda, temos nutrido as guerras e rumores de guerras? Foi assim que nos sinalizou Jesus, no sermão profético retratado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, disse-nos o Mestre. Acautelai-vos, não vos assusteis. Dizia-nos ele que seria tão somente o início das dores e de forma consoladora e assertiva, como sempre é o nosso Mestre Jesus, esclareceu-nos que seriam dores de parto, dores de renascimento para a terra regenerada, a qual todos nós queremos dar à luz. Dores de transformação, a fim de que o homem velho, a fim de que o mundo velho permaneçam apenas na história e não mais
nas notícias dos nossos telejornais, e não mais no teor das nossas propagandas políticas, e não mais nas nossas calçadas, e não mais, inclusive nas nossas instituições, onde jamais deverá permear a indiferença e o abandono, a intolerância e a incompreensão, porquanto a grande máxima, meus amigos queridos, da doutrina espírita, bem sabemos, é fora da caridade não há salvação. O que é a caridade para você? O que é a caridade para mim, para nós? A própria compreensão desse conceito basilar do Espiritismo ainda nos desafia, a fim de que tenhamos uma visão madura, uma visão transformadora da caridade, que atende sim à urgência material, sem descuidar da essência espiritual de todos os seres inteligentes da criação, que somos nós, espíritos imortais. Então, meus amigos, a continuidade do sermão profético dá-se na obra A Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, quando, sob o título Sinais dos Tempos, vem Allan Kardec nos sinalizar que não mais as entranhas do planeta, pelo movimento das placas tectônicas, pelo amadurecimento do nosso solo, não mais as entranhas do planeta se agitariam de forma tão significativa, mas sim, nesses tempos, agitar-se-iam as entranhas da humanidade. E isso é preciso que aconteça. É preciso que percebamos uns aos outros na inteireza dos nossos vícios e das nossas virtudes. Que acolhamos-nos e amemos-nos como Ele nos amou, não apenas buscando a retribuição e a afinidade das convicções, dos princípios, das preferências, das prioridades. Não. Finalmente, nós rogamos que esse abençoado encontro de trabalho da nossa área de assistência e promoção social espírita inicie-se com as nossas mentes e corações abertos para vivermos a mensagem do Cristo. Porque foi Ele que nos disse que toda vez que nós assistíssemos aqueles que têm fome, os que têm frio, os que estão doentes, os que estão presos na prisão do corpo e na prisão da alma, seria a Ele próprio que estaríamos fazendo bem. Quem são os presos de hoje? Quem são os que têm fome e os que têm frio? Não são apenas aqueles que estão em vulnerabilidade social, mas também aqueles que, embora a abundância material, padecem da vulnerabilidade da alma. E todos eles, digo mais, e todos nós somos os usuários, os assistidos, os necessitados do Evangelho de Jesus e da área de assistência e promoção social espírita. Nós aqui somos iguais. E somos igualados não apenas pela dor. Somos igualados pela caridade de que necessitamos. Necessitamos praticá-la, necessitamos recebê-la uns dos outros. Necessitamos de convivência e transformação na proposta da assistência e promoção social espírita. Saudamos e acolhemos com muito carinho. Não só a nossa equipe da APS, que aqui está conosco e que será apresentada, mas também os nossos queridos painelistas, Miriam, Edivaldo. Nós sabemos que a visita é virtual, mas é assim também que se dá a visita do Espírito. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem acolhidos no solo espiritual do Rio Grande Espírita, na nossa amada Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E estimados, abençoe-nos Jesus dos corações. Permito-me, inicialmente, saudando os queridos e queridas que estão conosco nessa manhã, via os recursos da tecnologia, quanto aqueles que, particularmente, respondem pela condução da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ainda o trabalho que ora se realiza, fruto de um projeto conduzido pela nossa querida Marta Marques, ao longo desse ano. Pude acompanhar à distância o desvelo, a atenção, para que chegássemos a esse momento. Ainda nessa condição de pedir permissão, nessa saudação inicial,
quero me lembrar dessa terra querida, viajando no tempo a Santo Ângelo, quando lá pude estar e conhecer o nosso querido vice-presidente doutrinário atual. Falando com ele, estou falando com todos. Assim, me expresso para iniciar a nossa conversa pela via do afeto, pela via da ternura, do carinho, nessa saudação, indo aqueles dias lá em Santo Ângelo. Muito bem recebido pelo carinho dos companheiros e que me permite, nesse momento, ter tal experiência na minha memória afetiva. Para abordar o tema que me foi proposto, eu peço à querida Marta que já de pronto coloque a lâmina, que eu utilizarei apenas uma, pois que nesse início, nessa introdução, quero fazer algumas provocações. E a lâmina me permite, porque ela tem um desenho. Pode até deixar o desenho, tá, Marta, por favor? Veja, observem. Às vezes a gente quer falar e as palavras nos faltam. Mas um diagrama, um gráfico, talvez nos ajude a dizer aquilo que queremos expressar. Temos dois círculos que se adentram um ao outro, que se interpenetram, o 1 e o 2. E há uma interseção no diagrama, no quadro visualizador. Essa interseção, esse espaço de interseção, ele está com uma cor. Enquanto os demais permanecem em branco, ele está com uma cor. Foi proposital para marcar esse espaço de interseção entre o 1 e o 2. Que espaço é esse? Quando nós pensamos no 1 e no 2 como pessoas, tomando a pessoa 1 e a pessoa 2, nós estamos colocando entre ambos esse espaço, que é um espaço que eu chamo de intercessor, espaço de mediação. É a partir dele que a gente vai conversar. Você pode descer um pouco, Márcia, por favor, para o texto? É um pequeno texto. Veja, eu digo assim, a expressão convivência em ato, é o que eu estou utilizando, significa que o 1 e 2, a pessoa 1 e a pessoa 2, têm em comum um espaço de relações, no qual existe uma experiência humana, profundamente humana, ambos humanos que são, mas uma experiência humana em comum. A palavra-chave é incomum, de conhecimentos, valores e afetos, que só existe para os dois em ato, ou seja, só existe nesse instante, nesse momento, num tempo maior ou menor dessa relação quando ocorre a interseção. A palavra em ato é aqui utilizada propositalmente com base no filósofo grego Aristóteles, antes de Cristo. Ele falava de potência e ato. A caridade, ela é potência como virtude, mas ela só se efetiva em ato, na relação. Ela é uma virtude relacional, por definição, como está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, por isso a expressão convivência em ato, ou seja, naquele exato momento no qual há uma experiência humana em comum, de conhecimentos, valores e afetos. E não existe essa experiência sem esse momento. Por isso é em ato, um espaço de relações, no qual a pessoa 1 e a pessoa 2 experimentam transformações, ambas, que se dão nos níveis corporal, do próprio corpo.
da emoção e intelectual. De modo que cabe a pergunta: quem transforma quem? Às vezes, aquela pessoa, vamos tomar a pessoa 1, que é o educador, que é o professor, que é o médico, o psicólogo, que detém conhecimentos conquistados com esforço, com disciplina, conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos. Daí a entender que a transformação dá-se-á no outro, que ele é objeto da intervenção. Será? Será? Será que é isso? Colocando que ambos são pessoas. Ele, psicólogo, ela, educadora, ele, assistente social, ele é o número 1, e no outro ele está como alguém que lhe traz um problema, uma dificuldade, um pedido de ajuda. Será que a transformação dá-se-á, repito, apenas nesse que veio buscar ajuda? Vamos trazer isso para o espaço da casa espírita, vamos trazer isso para o trabalho da área, da ápice. Aí lá está a casa espírita, portas abertas, ela se propõe a ser uma casa que promove o estudo, que promove a divulgação da doutrina espírita, tanto quanto a sua vivência. E, ao fazê-lo, se coloca sobre os verbos que lhe orientam a estrutura, a organização, as atividades, o verbo acolher, o verbo consolar, o verbo orientar e esclarecer. Isso se apoiando, repito, numa estrutura, numa organização, em estatutos, regimentos, processos de trabalho, mas, sobretudo, em pessoas. São elas que fazem a casa espírita. A casa espírita não é a parede as paredes que a constituem, mas as pessoas que a fundaram, aqueles que inspiraram a fundação no mundo espiritual, os desencarnados, os encarnados, aqueles de antes, aqueles de hoje, que lá estão, jovens, adultos, mais idosos, enfim, estão lá na condição de voluntários, de trabalhadores, e esses especificamente na área da ápice. Então, ele é o número 1. Ele tem que fazer o acolhimento, como está estabelecido num documento construído a muitas mãos pelo Conselho Federativo Nacional, um documento há poucos anos lançado de orientação. Fala em acolhimento. Acolhimento é a porta de entrada. E a palavra acolhimento em si já traz a expressão colo. De fato, ele aí está para dar colo, porque um trabalhador espírita pernambucano, desencarnado pelas mãos de Divaldo Franco, escreveu que a casa espírita é um colo de mãe. É, de fato, um colo de mãe, esse acolhimento, no qual o voluntário número 1, ele recebe aquele que vem buscar ajuda por qualquer razão, ou vem buscar uma orientação, ou vem buscar um esclarecimento, e é ali recebido entre as paredes da casa. Como é que se dá isso? Como é que isso se opera? Então, é isso que nos cabe pensar nessa hora. E para pensar, eu me permito aqui umas considerações. Tomo esses tempos atuais, pandêmicos, em que nos encontramos, e nesse cenário eu recuo no tempo, relativamente ao século passado. A sua segunda metade, quando alguns pensadores se debruçaram sobre esse tema. Pensadores vários que atravessaram das primeiras décadas do século XX até alguns anos após a sua segunda metade. Pensadores nascidos na Europa,
alguns nascidos na Primeira Guerra Mundial, e muitos tiveram a oportunidade de experienciar as dores da Segunda Guerra Mundial, que iria terminar nos anos de 1945 da maneira mais brutal que a humanidade pudesse imaginar. Bombas atômicas explodiram em cidades japonesas e desenharam no céu da Terra o espectro do horror. Inquietações que já haviam se avassalaram sob a égide de uma filosofia existencialista, nadaísta, do aqui e agora, da busca do significado para a existência no próprio trânsito berço-túmulo. Esses pensadores deixaram-nos um legado de contributo. Na minha memória, tenho aqui Viktor Frankl, um grande pensador que esteve nessas terras do Rio Grande do Sul, foi aí acolhido, veio ao Brasil proferir conferências, como esteve no Rio de Janeiro, criador da logoterapia e a terceira escola após Freud e Adler, e ele esteve no campo de concentração de Auschwitz. Ele perdera a esposa, perdera a família, e experienciara dores, crises. Ele nos legou um contributo filosófico, uma proposta que aponta para o futuro, que fala do significado da existência. Estamos lembrando Erich Fromm, outro grande pensador, que escreveu a Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Estamos pensando em Manuel Levinas, outro pensador que trouxe um conceito da alteridade, e um Mattenbuber. Desse terei me apropriar um pouco mais. Este pensador traz um conceito dialógica. Ele estabelece para o trato humano exatamente o diálogo. E ele propõe, na sua filosofia, ele era pedagogo, educador, ele propõe claramente, no processo educacional, o diálogo. E, na sequência, ele traz duas equações filosófico-existenciais para conduzir o relacionamento humano. Ele fala do eu-isso e do eu-tu. O eu-isso é a relação que temos com as coisas, com o microfone, com o livro, com os objetos em geral. E essa relação eu-isso se apoia na capacidade humana cognoscente, tal qual os gregos nola trouxeram. O que é isso? Nos é dado pela condição da razão, uma conquista na trajetória evolutiva através dos tempos, e a doutrina espírita nos diz claramente que o progresso intelectual antecede ao progresso moral. Saímos da infância da humanidade, dizem os espíritos, aquela da inteligência rudimentar, ainda marcada pelo instinto que nos considerava a condição animal, predecessora da nossa condição de espíritos, que nos colocamos de pé exatamente pela inteligência. Foi uma saga de encarnações, até que por volta do século XVII, XVIII, nós alcançamos a maturidade da razão. A Revolução Francesa libertou o homem das algemas da opressão. Opressão política, social, mas também intelectual. Ganha o homem o status de pensador, ganha asas para voar. Se antes a inteligência lhe pusera de pé, naquela quadra histórica, transforma-se em asas que o leva a sonhar com as estrelas, em alcançá-las
e, por certo, no século XX alcançaria a Lua, iria à intimidade da matéria, mergulharia nas profundezas do oceano, iria construir a ciência e a tecnologia da qual nos orgulhamos, mas essa mesma ciência, apoiada na razão, levar o homem àquelas bombas que destruíram cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial. Construiu essa sociedade equivocada, de valores paradoxais, de muito progresso, de um lado, mas ainda há pouco o presidente, ao abrir a reunião, falara das guerras, não apenas aquela, a última grande, mas as pequenas guerras que se mantêm. Dia a dia, as grandes guerras se mantêm, nem espaços geográficos, mas também aquela que se dá portas adentro de todos nós, que nos move a ações violentas de exploração do outro, de transformar o outro em objeto. Então, esse conhecimento do qual nos orgulhamos, o que fez de nós em relação à natureza? Somos exploradores da natureza. O que fez de nós em relação ao outro? Então, esse conhecimento necessário, importante, diz Martin Buber, é do eu isso. Ele pretende conhecer. Mesmo que para conhecer ele tenha que pegar um bisturi e rasgar as carnes em profundidade. Ele quer conhecer, tem a ânsia de conhecer, de devassar, de construir conhecimento. Ele é necessário, mas aquilo que é o objeto da ação, nessa relação, isso é uma coisa. Lembram que eu disse daquelas duas condições do círculo? O 1 e o 2 são pessoas. Agora imaginemos que do outro lado está o número 2 é uma coisa. O número 1 sou eu com conhecimento, eu detenho conhecimento, estudei, me preparei, sou o melhor sapateiro que vocês podem conhecer, porque eu estudei, fiz um pós-graduação que me permite conhecer tudo da sapataria, da técnica de fazer sapatos, conhecimento. E o outro é o couro. Eu pego o couro, faço assim, faço assado, ponho no fogo, tiro do fogo. O couro reage? Não. Ele não tem a ânima para reagir. Eu submeto ao meu talento, à minha vontade, dou-lhe a forma que quero, sem lhe perguntar. É uma relação, isso. Mas será que isso é possível quando esse outro não é um couro, ele é uma pessoa humana? Nessa relação, eu e o couro, que não reage, porque ele não tem vontade, não tem desejo, não tem sonho, ele não tem erros e acertos, alegrias e tristeza, eu faço dele o que quer. E aí tem um sapato, belo sapato, uma obra-prima da minha capacidade de artesania, e todos me aplaudem, todos me louvam pelo que eu fui capaz. Lá está o produto final, o sapato. Mas posso dizer, sem sombra de dúvida, que o sapato é exclusivamente um produto da minha capacidade cognoscente, do meu conhecimento, da minha técnica, da minha destreza, da minha habilidade em manipular equipamentos, computadores. Aí. Mas se do outro lado, em vez do couro, eu tenho uma pessoa doente, eu sou médico, eu sou um dentista, por exemplo, será que eu uso a técnica, o conhecimento, mas será que o resultado eu posso atribuir, como no primeiro caso, que o resultado, a transformação que se dá nele, foi exclusivamente pelo meu conhecimento? Voltemos ao círculo. Há um espaço de interseção comum, porque se o outro tem vontade, disse eu, tem desejo, tem interesses, ele interfere no processo, ainda que eu assim não queira, que eu queira manipulá-lo como se manipula um objeto. Né? Então, é preciso compreender isso. Voltando ao Martin Buber, num exemplo dado por ele, dizia ele, caminhamos pela rua, vamos andando, eis que de repente, solitariamente que estamos, alcançamos numa esquina alguém tombado, chorando em dor, sofrimento, pedindo ajuda, socorro.
eu me aproximo dele, paro para socorrer, para ouvir, para atender. Algo me move dentro de mim que me faz socorrê-lo, ampará-lo. E aí eu soergo aquela criatura, ponho de pé, começo a andar com ele para lá e para cá, começo a encabular uma conversa, ele não consegue pronunciar palavras claras, eu procuro uma ajuda para ele, aqui, acolá, não sei o que está acontecendo. E aí, algo me move no campo afetivo em relação a ele. E aí, dá-se o socorro, ele consegue falar um pouco melhor, melhora, e aí eu começo a perguntar: como é o seu nome? Onde é que você mora? Quantos anos você tem? E começo. O que o Buber está dizendo? Naquele primeiro momento, quando o desconhecido se me apresenta, e aí eu vou ao Levinas, como um outro, o rosto do outro se apresenta a mim como uma pergunta, porque é sempre uma pergunta que se me apresenta, ali se dá uma relação, segundo Martin Buber, eu, tu, e o que me moveu a esse outro foi um sentimento de ajuda, que pode ser a caridade, pode ser a compaixão. Veja, o Martin Buber descreveu, e eu procurei relatar da minha forma, se vocês observaram bem, eu nada mais fiz que pegar o exemplo de Martin Buber numa situação contemporânea a esses tempos, como ele descreveu, mas o que eu descrevi foi a parábola do bom samaritano, ou não foi? Não foi isso que aconteceu? Jesus disse: um homem ia em viagem, encontra alguém, desce o socorro, ele era um desconhecido, era um caído sem nome. O que o moveu? A compaixão. Era uma relação eu-tu. Quando esse já pode falar, aí ele começa a usar o conhecimento que ele tem para tentar até ajudá-lo, o que ele conhece. Olha, por quê? O que foi que aconteceu? Poderia ser um médico que socorreu, poderia ser alguém que conhece e procura o que tem, né? Então, ao dizer isso, o que o Martin Buber quis trazer? Que as duas equações, eu, tu e o isso, elas são necessárias e elas, na dinâmica existencial, elas vão se articulando, se complementando uma a outra. O problema é quando uma é dominante. Sobretudo, eu não posso aqui, nem é a intenção, me alongar na filosofia do Martin Buber, interessa somente isso. O problema é quando prevalece a relação eu-isso, quando eu trato o outro como uma coisa. E é isso que tem acontecido na sociedade contemporânea. Essa sociedade do consumo, essa sociedade da Revolução Industrial 4.0, da economia financiarizada, globalizada, o outro foi transformado em coisa. Ele vale segundo o cartão de crédito que ele tem, e agora, com essa nova modalidade de pagamento, ele é VIP, se ele tem uma boa conta bancária, ele foi transformado num eu, numa relação eu-isso, que ela é pertinente, mas em dadas circunstâncias. Se eu entrar numa loja para comprar um sapato, rapidamente, eu já vi o que eu quero, eu tenho uma relação eu-isso. Mas se essa relação ela é permanente, e aí vamos trazer para a casa espírita. Eu tenho conhecimento espírita, estudei, me preparei, aí a Fergus me treinou para eu fazer atendimento fraterno, eu sei tudo de atendimento fraterno, li todas as instruções, aí me coloco lá, com aquele conhecimento espírita, do treinamento e tal. Vai lá, aí chega a pessoa. Eu sei tudo na ponta da língua, sei decorei tudo. Aí pego esse conhecimento e aí começo a aplicar esse conhecimento ao outro. Dependendo da forma que se dê, vai ser uma relação eu-isso, de um Edivaldo cognoscente, que tem muito conhecimento, de um outro que o Edivaldo acha que tem problema, que ele sabe como vai resolver, vai ter fórmulas para resolver. Pode ser que se dê desta maneira. Aí é o problema. Quando o conhecimento tecnológico, técnico, prevalece. Alguém escrevera com propriedade, né? Trevisol.
Qual é o melhor educador? É aquele que mais conhece técnicas, metodologias? Qual é o melhor atendente fraterno? Qual é o melhor voluntário da casa espírita? É aquele que conhece toda a doutrina? Porque aí pode ocorrer, e não poucas vezes, infelizmente, ocorre, é dada a nossa condição humana, um equívoco. A doutrina espírita é conhecimento, conhecimento que passa pelo intelecto. Claro que é assim, ela está fundada na razão, aquela mesma razão do século XVIII, que ancorou toda a cultura do século XIX. Ok, certo? É da razão. Mas o que pode conhecimento? Ele é a palavra, observe o que eu vou dizer, ele é uma palavra discurso. O que é uma palavra discurso? É uma palavra que paira. Eu falo sobre o amor pairando. Eu vou às lágrimas falando sobre o amor. E todos se encantam, mas estou falando sobre o amor, pairando sobre. É diferente quando a palavra, em vez de discurso, é diálogo, é conversação. Ou seja, quando nesse espaço de relação eu experiencio com o outro essa amorosidade que está na palavra discurso, pelo diálogo, pela escuta, pela conversa. Há que ter conversação. Um grande pensador latino-americano, chileno, Humberto Maturana, estudando os mamíferos, descobriu já lá, naquela experiência do princípio inteligente, o ato inaugural da conversação. Nós somos seres de conversação. Essa é a nossa condição. Por isso que os espíritos, respondendo a Kardec em Lei de Sociedade, para dizer e definir a lei, dizem que nós somos seres da palavra para o diálogo. Não é a palavra para o discurso apenas, para a tribuna brilhante, é para a conversação, para a escuta, para a palavra. E a conversação ela tem pausa. Observem, não há conversação igual ao discurso que eu estou fazendo. Eu estou olhando o relógio. Não tem. Que não tem pausa, ela tem que ter pausa. Pausa de silêncio. Eu que falo, eu silencio para ouvir. Há momentos em que eu, que aparentemente sou ali para ajudar, tenho que fazer mais silêncio do que falar. É conversação. Eu tenho que dar pausa, reticência. Tenho que permitir que o outro se abra num processo que é este. E isso é transformador dos dois. Volte à figura 1 e 2. Eu também me transformo. Para ir fechando, eu quero lembrar uma palavra francesa, connaître, o verbo connaître, que em francês é conhecer. Mas é uma palavra interessantíssima, porque ela é um composto de connaître. Naître é nascer. Olha que coisa interessante, que a língua francesa, que é nossa irmã latina também, que nos ensina. Ele está falando de um conhecimento que é aquele que me permite nascer. E esse conhecimento que me permite nascer, renascer, me renovar, só pode ser aquele do Martin Buber, do eu-tu. Quando eu estou com o outro, com ele, trocando valores, conhecimento, eu vou passar por uma experiência de nascimento. Tem que ser assim, eu tenho que sair de lá outro. Eu não posso sair dessa relação tal qual eu entrei. Eu tenho que ter sido afetado por aquele outro. As suas dores, até a sua mentira, porque ele chegou para me pedir ajuda, mentindo para mim. Tem que me afetar. Tem que me fazer mudar, pensar, me transformar. Esse é o processo. Não é ele só que se transforma. Ambos nos transformamos. De início, eu estou com ele, com esse conhecimento que é necessário. Doeu isso na minha cabeça. A palavra discurso. Mas eu preciso associar isso à palavra diálogo, que pressupõe essa relação mútua. Diálogo não é monólogo. Um fala, o outro escuta. Veja, na minha profissão, eu tenho uma professora muito querida que ela escreveu um livro sobre os equívocos que nós cometemos, nós profissionais,
que somos treinados para isso, para acolher, para ouvir. Pelo entusiasmo juvenil, às vezes, quando saímos de uma faculdade. Os assistentes sociais marcados, que é uma profissão marcada pela ideia do direito, né? Direito, lutar pelo direito, lutar pelo direito. Aí ele, pela primeira vez, está lá aquele jovem recém-formado recebendo alguém. Aí ele se empena todo, ele se empena todo para falar. Ele se empena todo para falar. Aí a pessoa chegou ali naquela instituição, naquele serviço, ele toma toda uma postura para falar. Aí ele começa a falar, não, porque o senhor está aqui nesse serviço, o senhor tem direito a esse serviço, porque você não sei. Faz um discurso para ele. Né? Um discurso de libertação, um discurso de direito, o mais belo discurso. Aí o outro diz, mas peraí, senhor, peraí, calma, senhor. Eu só vim aqui para lhe pedir essa informação. Eu estou no lugar certo? Ele não ouviu. Compreende-se. Bom, continuando nessa reflexão, caminhando, como eu disse, para a conclusão. Marta, a querida Marta, muito carinhosamente, andou esse dia preocupada comigo. Eu tive, há 2 dias, uma gastroenterite. Começou com uma diarreia, eu esqueci que eu sou velhinho, né? E a gente desidrata rápido. E lá, me dei conta, fui eu para lá no hospital. Passei uma tarde para a noite lá. Soro, exame de sangue. Aí, chegando a certa altura, a técnica, muito gentil, falou assim, o senhor vai fazer um exame tal. Eu falei, quer uma tomografia? Eu falei, mas por que, senhor? Não sei. Então, por favor, chame o médico. Aí ele veio, jovem. Não, você tem que fazer por isso, porque apareceu no seu exame de sangue, talvez você esteja com uma infecção. Tá bom, Aí ele falou a palavra-chave, é protocolo. Eu falei, tá bom, lá fui eu. Cheguei lá, me botaram na máquina. Quando eu estou lá, alguém vem, senhor, o médico falou que é com contraste, pode ser? Eu falei, não, peraí, não vai ser com contraste. Ele não conversou comigo? Bom, fez o exame. Aí depois voltou, realmente confirmou. A gastrite, a infecção, não foi de antibiótico. Ele ainda teve a seguinte delicadeza comigo. Só me desculpe. Falei, como que foi que hoje? Porque hoje isso aqui está lotado, meu senhor. Eu não tive tempo. Olha, não teve tempo. Eu estou usando essa categoria que é importante na convivência. Ele usou todo o conhecimento correto. Ele foi perfeito no conhecimento dele. Ele cumpriu todos os protocolos. Mas reparem, eu, usando a minha condição de paciente, e usei mesmo, eu fui paciente o tempo todo com ele. Procurei ser até carinhoso, gentil. No meio lá das espetadas para tirar sangue, eu procurei ser gentil, carinhoso com ele, com ela. Estava ali para cumprir o dever dele. Mas observem o tempo. Essa é uma categoria importante. Ele me disse, senhor, desculpe, isso aqui hoje é uma loucura, eu estou com pouco tempo. Às vezes, a falta de tempo, mesmo com todo o conhecimento que a gente não se coloca na conversação. Mas há coisas para serem feitas que precisam da conversação. Aquela que se dá no tempo, não esse que eu estou aqui preocupado, o tempo do Deus Cronos, dos gregos, aquele Deus devorador, terrível, que marca o tempo. Deus Kairos, da qualidade, da escuta, da ternura, do carinho. Talvez hoje, nos tempos atuais, o que mais precisamos nas relações, que nos transforma e transforma o outro, é de uma tecnologia social, qual seja da ternura. Nesses dias das máquinas, como diria Chaplin aos seus dias do século passado, parem as máquinas, menos técnicas e mais amor. Então, o que precisamos é de ternura nas relações, que nos leve a escutar, a ouvir, a ter a conversação com o outro. E é essa condição que vai nos transformar, a nós e o outro, em pessoas melhores, em pessoas mais ternas, em pessoas mais compreensíveis. Aí está a convivência. Por isso, ela é um método, ou uma metodologia, na casa espírita, que não deveria ser
somente para o SAP. Tinha uma contradição. Imagine lá no hospital, você coloca o melhor acolhimento, tá? Prepara a pessoa para acolher. Na porta de entrada, ela faz tudo direitinho. Aí, na sequência, alguém não faz. Quebra. Não é? Então, é a casa espírita que tem que ser um espaço de convivência. A convivência é uma atitude, não é só um momento. Deve ser a atitude do presidente da casa, do tesoureiro, de todos que estão na casa, por uma simples razão. Porque esses que hoje procuram a casa espírita, como outrora a casa do caminho, são os filhos do Calvário, que ele, Jesus, nos trouxe e nos colocou para que deles cuidemos com carinho e ternura. Esse é o nosso propósito. Não bastaria a casa espírita bem estruturada, organizada, com todos os processos definidos, protocolo, número, etc., etc., se não houvesse a convivência, que é essa amorosidade que tudo atravessa, que tudo alimenta, respeitadas as contradições humanas. Nem sempre seremos tão amorosos, mas essa é a intenção, e quando não conseguimos ser, desculpemos-nos a nós mesmos para pedir desculpa, desculpemos a nossa própria fragilidade, que por enquanto existe. Não seremos amorosos 24 horas por dia, enquanto nessa condição de espírito mediano evolução. Mas, pois bem, então a convivência, ela é fundamental, ela é a base do trabalho. É quando se operam as mudanças, as transformações. Por isso que não há por que se preocupar, e eu tenho visto isso, esses dias mesmo recebi essa pergunta, não tem que se preocupar se a demanda do outro é por cesta básica ou não. Isso não importa, porque a atitude com ele independe. Se for cesta básica, a convivência há que se dar da mesma forma. Se não for cesta básica, ele quiser apenas um apoio moral, vai se dar da mesma forma. Isso serve para o trabalho com gestantes, com adultos, com crianças, na evangelização, com a população de rua. Isso não é um momento apenas. Isso devia ser o caminhar de todo o trabalho, sempre. E se a gente coloca isso como meta, ela vai nos balizando. Opa, aqui eu tenho que parar. Eu estou muito apressado. Porque tem trabalhador espírita que vira tarefeiro, escravo da vassoura. Tem 500 reuniões para fazer, não sei quantas sopas. Vocês imaginem que eu, no meu estado, fui chamado de certa feita para representar a federativa em outra cidade para comemorar 1000 pratos de sopa. Mas será que esse 1000 pratos de sopa, bem feito, foi feito com a qualidade do amor? Foi dado com essa amorosidade? É isso que importa. Não são os 1000 pratos de sopa. Não são as 1000 pessoas que eu atendi. É esse carinho, essa ternura, essa possibilidade do trabalho. E isso se faz no propósito da doutrina espírita que se expressa e se corporifica na casa espírita. Daí, isso é presente na relação com esse outro que chega à casa espírita, como internamente. Senão haveria incoerência. Francisco Spinelli, o grande lidador da unificação, diria que isso é para a unificação. Como é que nós nos tratamos portas adentro da casa espírita, uns com os outros? E como é que nós nos tratamos casa espírita com outra casa espírita? A de Porto Alegre com aquela que está lá em Santo Ângelo? Como é que nós nos comunicamos uns com os outros? Falou-se aqui, num livro que a livraria lançou de comunicação não violenta, é isso. É o diálogo, é a conversação, é a troca, como marca, ainda que, repito, por vezes, venhamos a claudicar. Dito isso, quero encerrar agradecendo o carinho, a ternura dos que fizeram esse convite, lembrando que tudo isso, nesses tempos pandêmicos, é a última palavra, porque esse está no tema proposto, houve uma grande confusão que permanece. Porque quando os sanitaristas falam em isolamento social, e nós somos trancados dentro de casa, eu estou trancado dentro de casa, mas estou aqui, dentro de casa. Aí, trancado, a gente acha que antes que eu estou, como diria Kardec, em isolamento,
em isolamento, em isolamento agora. Será que eu estou em isolamento agora e não antes? Isso é um equívoco que tem que ser visto, que a pandemia trouxe. Aí diz assim, não, voltou tudo. Tem segunda onda porque estão aglomerando. Mas será que aglomerar é relação social? Será o que havia antes era relação social e que agora não tem? Lê do engano. Já no século XX, no seu início, um pensador, George Simmel, estudando a vida urbana, uma das marcas da vida urbana é a aglomeração. A gente se aglomera em espaços coletivos, sim, esbaga, mas será que tem relação? Será que eu tenho relação com aqueles tantos do meu WhatsApp, das minhas mídias sociais? Nós achávamos que estamos em relação, não estávamos. Se não agora, não estaríamos experimentando a dor, às vezes, da ansiedade extrema, da depressão ou pré-depressão, que tem a ver exatamente isso. Aquela forma de conviver apressado em vários grupos, aquilo era uma forma enganosa, fictícia de relacionamento, que não havia profundidade. Como diria o Bauman, o sociólogo da contemporaneidade, eram relações fluidas, não eram relações eu-tu, na maior parte das vezes, é o que nós estamos agora vivendo. Que o online se estabeleceu. É possível uma relação eu-tu online? É mais difícil, mas é. Nós temos experimentado isso no nosso trabalho, procurando construir relações eu-tu online, com dificuldades, com algumas mediações, não é a maneira ideal, mas é preciso pensar nisso. E aí as perguntas vêm assim, mas agora a casa espírita está fechada, os pobres, coitados dos meus pobres, não posso lhe dar comida. Mas será que aquela comida que a gente dava antes resolvia? A gente não chega a dar a cesta básica que uma família de 5 pessoas precisa de dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que não é para um mês. Aí ficamos nós preocupados com os quilos que não foram dados. E vários agentes dando quilos e quilos, esquecido que podemos ser criativos e apoiar. Nós estamos procurando agora desenvolver um acolhimento online. Se a gente não pode dar o concreto, o pão concreto, a gente pode dar atenção, afeto, apoio, orientação, até para resolver a questão do pão, se for o caso. Veja que desafios esse tempo está trazendo. Ele nos colocou de máscara para nos proteger do vírus. Mas ao pôr a máscara, está nos obrigando a tirar a máscara que a gente tem usado nessas relações ocasionais, fluidas, fast food, do eu isso prevalecente e não do eu tu. Talvez seja a hora do convívio, porque essa relação eu tu, ela é um renascimento nosso, ela nos desvela a nossa fragilidade, ela nos desvela a nossa verdadeira identidade, pessoas frágeis. A partir dessa constatação, temos que nos assumir frágeis. Vulneráveis não são aqueles que vêm à casa espírita, vulneráveis somos todos nós, porque da condição humana a vulnerabilidade. Quando nos assumimos assim, somos capazes de nos olhar com carinho e ternura, de compreender a nossa própria fragilidade, e em assim fazendo, compreender a fragilidade do outro, amá-lo, compreender. E mesmo em quadros dolorosos, como esse recente nessas terras queridas da Gaúcha, quando alguém é morto violentamente por outro homem, por conta de uma questão étnica e racial, nós nos apiedamos desse que assim desencarnou dolorosamente, mas o nosso coração se apieda também do algoz, que está aprisionado na violência, no egoísmo e no orgulho de uma sociedade equivocada. Essa é a hora da doçura. Lembrando Allan Kardec, no capítulo 3º e 8º do Livro dos Espíritos, como conclusão do livro Céu e Inferno, capítulo 3º e 8º, ele diz assim, falando desse tema, tudo o que constitui o homem
de bem ou perverso, tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Obrigado.